Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, né? Estamos aí na última aula da semana. Hoje, nossa aula é de História e Arte. Nós vamos utilizar o livro de História, Ciência e Geografia, mas a aula faz um elo, faz uma ligação com a arte. Aqui é o planejamento da professora. Que a professora apresenta para vocês a capa do livro, para vocês ir lá e pegar o livro que nós vamos utilizar. Aqui na página 25, já inicia nos apresentando o tema de hoje, que é as profissões. Nós já discutimos esse tema e vamos continuar aqui agora. Aqui nessa imagem, vocês veem aqui dois personagens, o carteiro e a Maria. E nos é apresentado esse texto, uma carta para Maria. A professora vai ler aqui no livro, porque é a fonte que está muito pequenininha. O moço do correio apareceu na rua de blusa amarela e sacola a tiracolo. Parou na casa rosada e tocou a campainha. Uma mulher abriu o portão, enxugando as mãos no avental. Sorriu. Estava esperando notícia da filha que morava longe. O carteiro entregou 2 cartas e um embrulho. A mulher ajeitou os cabelos grisalhos e pediu ao rapaz que esperasse um instantinho. Foi lá dentro e voltou com um punhado de bolinhos de chuva embrulhados num guardanapo de papel. O funcionário do correio agradeceu e foi embora mastigando. Na próxima esquina havia o bar do Padeirinho, um prédio azulado antigo com 2 portas e várias mesinhas sobre a calçada. Sentado numa delas, um sambista. Ao ver o carteiro, o sambista deu um breque e improvisou. Lá vem o nosso carteiro, que trabalha noite e dia, trazendo gentil e ligeiro uma carta para Maria. Daí, nós vemos que aqui no texto nos é apresentado as profissões. Quantas profissões? 2, 3? O que vocês acham? Apresenta o carteiro, é uma profissão, o sambista é outra profissão, ligada à música, né? Mas apresenta também a profissão de Maria, que é dona de casa. É também uma profissão. E isso vocês precisam ficar atentos, porque a gente às vezes observa as profissões olhando só para quem vai trabalhar fora, em alguma empresa, e a gente não percebe que todos os outros também têm profissão e são profissionais. Por exemplo, você vê alguém com a banca de comércio, uma banquinha de verdura, de frutas. É uma profissão, ele é um vendedor, ele está no comércio, ele é comerciante. E ainda existem muitas profissões que a gente às vezes considera como que não tem importância e são muito importantes. Todas as profissões são importantes, são elas que fazem com que tudo funcione. Existem também algumas profissões que acabaram, que não existem mais. Nós conhecemos hoje só no nome, elas não existem mais. Por exemplo, vocês não sabem, mas há muito tempo na história nós tínhamos o acendedor de lampiões. Era uma profissão, porque não existia energia elétrica. E aí tinha esse profissional, quando chegava, começava a bater a noitinha, a tardezinha, começava a escurecer, esse profissional saía pelas ruas acendendo os lampiões. Se vocês irem para a internet aí, pesquise e olhem para vocês verem. Existia, e tem alguns vídeos, alguns desenhos animados que mostram o acendedor de lampiões. É uma profissão que não existe mais. É assim mesmo, vai evoluindo e algumas profissões vão surgindo profissões novas e outras vão ficando para trás. Outra profissão que existia e não existe mais é enciclopédia, o vendedor de enciclopédias. O que é enciclopédia? São livros de pesquisa. Hoje não tem menor importância, né? Porque nós temos a internet, que é a biblioteca do mundo em nossas casas. Mas existia, e a gente comprava muitos livros, porque nós precisávamos dos livros para fazer pesquisa.
Não existe mais, porque agora já, se existisse, ele já não venderia mais tantos livros, né? Lógico que nós continuamos comprando muitos livros, mas é pela internet, né? A professora mesmo sempre compra os livros dela pela internet. E aí, então, nós observamos que existem várias profissões. E o que a professora pede para vocês agora? Depois de ler o texto, aqui diz assim, ó, pinte de amarelo os quadrinhos com os personagens da história. O que a professora leu para vocês? Eu li a profissão de dona de casa, ela aparece na história, que a professora acabou de ler, no texto Uma Carta para Maria. Aparece crianças? A professora falou em alguma criança? Surgiu algum personagem de criança no texto? Sambista? Apareceu? Se apareceu, carteiro. A professora falou em carteiro quando leu o texto? Idoso, a professora falou? Pense aí em qual desses nomes que a professora falou. E o que você achar que a professora falou, você vai pintar de amarelo. Se foi um, você pinta só um. Se a professora falou em mais de um, se foi dois, se foi três, você pinta também de amarelo. Você vai escolher aqui, ó. A professora está falando com vocês aqui da atividade 1, que vocês vão escolher nesses retângulos aqui os personagens que apareceram no texto e pintar de amarelo aqueles que apareceram. Aqui na atividade 2, diz assim, aqui ó, no 2, tarefa 2. Marque com X as atividades dos personagens aqui, logo abaixo. Olha só, aqui nós temos aqui, escrito, entregar cartas, vender pão, atender pessoas doentes. No texto nós falamos em algum lugar que falava de um padeiro, padeirinho. Falamos? Cuidar de casa, falamos de alguém que cuidava de casa. Criar e cantar músicas, que seria os autores de música, né, compositor. E escrever livros. Nós falamos de alguém que criou uma composição, de uma história, cantou uma música aqui. A professora leu aqui, ó. Lá vem o nosso carteiro. Ele improvisou uma composição. Ele compôs, ele fez a autoria de um texto. E ele é um sambista, ele é um músico, então ele criou aqui um texto. Ele criou um versinho que seria uma música. Quando a professora diz, lá vem o nosso carteiro, que trabalha noite e dia, trazendo urgente e ligeiro uma carta para Maria. Então, vocês verificam aí e vão marcar um X naquilo que a professora leu no texto e no que a professora acabou de comentar com vocês. Aqui na página 26, nos é apresentado aí algumas imagens com algumas profissões, ou alguns profissionais trabalhando. Na atividade, diz assim, ó, faça um círculo vermelho em volta das imagens dos profissionais que você já viu trabalhando. Aí aqui, vocês estão vendo aqui, ó, nessa imagem, o entregador. Aqui o inspetor de alunos, aqui o pedreiro, aqui um eletricista, motorista de ônibus e carteiro. Só dizer para vocês que nesse aqui, no inspetor de alunos, para informar vocês, né, que para nós da rede estadual de Mato Grosso, o inspetor de aluno hoje é o coordenador. Embora não seja essa a única função, que o coordenador tem muitas funções, mas ele também cuida dos alunos que ficam fora, no corredor, e que tem que ficar na sala de aula, cuida no momento de se acontecer alguma coisa no recreio. Então, para nós, o inspetor de ensino seria o coordenador. Ainda existe inspetor de ensino, principalmente nas escolas particulares e algumas públicas também. Mas só para informar vocês que para nós é o coordenador, para a rede estadual de Mato Grosso. Aí aqui tem as profissões, conforme vocês viram, a professora está dizendo, e aqui logo abaixo tem o exercício 4. Aqui o 3 é para você pintar, faça um círculo vermelho nos profissionais que você conhece, você já viu todos esses trabalhando, você pode fazer um círculo em todos.
Depois, na atividade 4, aqui, pede para vocês, aqui, na atividade 4. Com a ajuda do professor, nesse caso com a ajuda da mamãe, dos coleguinhas, e também aqui com a fala da professora, é para vocês escrever o nome de um profissional, que nós não citamos aqui, de uma profissão, o nome da profissão e o que esse profissional faz. Por exemplo, aqui, médico, o que ele faz? Trabalha no hospital, né? Então, existem tantas profissões que nós não falamos aqui, que aqui nós citamos só 6 profissões. Vocês não vão ter dificuldade para poder encontrar uma outra profissão para inserir aqui, escrever aqui o nome do trabalhador e o que o trabalhador faz, tá? No caso, o nome do trabalhador aqui não é o nome da pessoa, não é da profissão, tá? E aqui, o que esse profissional faz? Essa é a atividade da 26. Aqui na página 27, vocês devem estar se perguntando que horas nós vamos chegar em arte, né? Mas nós já vamos chegar. Aí nos mostra alguns locais de trabalho. E diz assim, cada trabalhador realiza o seu trabalho no local adequado. Né? Vocês sabem, cada um tem seu local de trabalho, o carteiro, às vezes ele está na rua, às vezes ele está lá na agência do correio. Por exemplo, o padeiro trabalha na padaria, o pizzaiolo trabalha na pizzaria, o vendedor trabalha na loja, entre outros. Né? O médico trabalha lá no hospital, nos postos de saúde, a professora na escola, ultimamente não é na escola, é em casa. Então, cada um trabalha em um local, tem seu local de trabalho. Observa a imagem a seguir. Aí é para você observar essa imagem aqui e ver que ela tem alguns números, Olha aqui o número 1, o número 3, o número 6, e tem todos, o número 4, o número 5. Tem vários números aí. Aí você observa bem essa imagem de ruas e casas, né, de construções. E para quê? Para fazer esse exercício aqui, Anote o número, esse exercício aqui, Tá pedindo o quê? Pedindo para você anotar o número correto de cada local indicado na figura. Aí, você vai observar aqui, qual o número, aqui no número 3, por exemplo, aqui, olha o 3. No número 3, que prédio é esse aqui? Seria da padaria, da pizzaria, de uma loja de roupas? Padaria, pizzaria, loja de roupas, livraria, farmácia, escola. Qual é o número que viria aqui nesse espaço desse prédio que está mostrando aqui do número 3? Aí a primeira impressão que a gente tem seria um hospital, mas aí bem minúsculozinho aqui dá para a gente perceber que é uma farmácia. A professora com a imagem que não dá nem para ver, tem que olhar para o livro porque tá apagadinho. Mas vocês têm o livro aí e vocês vão poder visualizar bem, tá? Aí vocês fazem todas as atividades, vão olhando o número e vendo em qual desses quadrinhos que vai dar certo o nome do comércio que está indicando aqui. Na página 28, vem essas imagens aí. Aqui no número 2, está dizendo assim, vamos colocar cada profissional em seu local de trabalho. Vamos? Recorte as imagens dos trabalhadores que estão na página 263, e coloque no espaço do local de trabalho de cada um deles, no local adequado aqui. Aí vocês observam cada um dos locais de trabalho e veja lá as figurinhas que a professora vai mostrar para vocês agora. E vocês vão lá no final do livro, no final do livro tem umas páginas coloridas, são azuis. Lá tem os encartes, que são parte dessa atividade. Eu vou mostrar já para vocês. Aí vocês olham, por exemplo, aqui, tem o açougue. Qual o profissional que trabalha no açougue? O açougueiro. Então, vocês vão ver lá nos recortes do final da página e vão recortar e vão colocar aqui. Mas olha só, minhas crianças que vão recortar,
Tanto que lá está o recorte para criança, porque geralmente, quando a gente vai recortar alguma coisa, para a idade de pessoas mais adultas, a gente pede que recorta bem certinho aqui, ó, cada quadrinho, já para vocês, assim, ó, bem, cada curvinha, toda recortadinha, assim. Já para a idade de vocês, a gente já pede que pode recortar assim, ó. Por quê? Porque a gente sabe que vocês ainda não dá conta de recortar certinho e a gente não quer que outra pessoa recorte para vocês, quer que vocês mesmos que recorte. Por isso, lá já está indicado, a professora apagar aqui, lá já está indicado para que vocês recortem assim, bem externo. O recorte pode ser bem externo, não precisa fazer cada cantinho, porque a gente faz questão que a criança que recorte. Depois de recortado, se lá tiver o açougueiro, vocês vão recortar e vão colar o açougueiro aqui dentro da imagenzinha, porque lá está proporcional a essa imagem, vocês vão ver que vai dar certinho. E dessa forma, vocês vão estar ligando a profissão ao seu local de trabalho, que é a tarefa. E dentro do conteúdo de arte, vocês vão estar fazendo recorte, colagem e uma arte muito boa, que é a de imagens, né? Levando uma imagem e adequando ela a um outro espaço. Vocês vão estar lidando com espaços e recortes e colagem. Olha só, aqui tem, ó, a tesourinha. E igual a professora falou para vocês, ó, não precisa recortar cada cantinho. Lógico que se tiver alguma criança que der conta de melhorar o recorte, já pode. Tem criança que já está com a coordenação motora boa, criança que recortou muito na pré-escola, já está bem já, né? Então, vocês recortam, observam bem aqui, ó, já diz, ó, que vocês vão voltar lá para a página 28, aqui olha aqui, ó, da página 28, é aquela página que nós olhamos. Então, vocês vão pegar aqui, onde está escrito as tesourinhas aí, recortar. E uma dica que a professora dá, é que quando vai recortar, a criança tem mania de vir com a tesoura por aqui, assim, ó, e ficar toda a vida cortando cada cantinho aqui, aí depois a criança erra um pouquinho, esbarra e já vem aqui e estraga esse desenho. Então, qual a dica que a professora dá para vocês? Vocês, quando for recortar, vocês já tiram meio por cima, assim, mesmo que tiver, depois vocês arrumam melhor. Vocês vêm cá e já recorta grandinho, assim, ó, tira essa, recorta longe e tira essa, e vai tirando assim. Depois que você tirar e tiver na sua mãozinha a figura, aí você vai terminar de arrumar ela. Não fica tentando tirar por um buraquinho aqui, não, porque senão você acaba errando tudo e recorta as outras. Entenderam? Aí a atividade é esta, tá? Para a aula de hoje, eu desejo para vocês um bom final de semana, um bom finzinho de tarde, né? Nós estamos aí, hoje é sexta-feira, e aí que vocês descansem e que segunda-feira estejam prontos para ter mais aula com a professora Coraci, tá? Beijos e até segunda.